Aí, ó, vamos começar então nossos trabalhos nessa noite maravilhosa de sexta-feira 13, né? Para alguns diz que é uma sexta-feira azarada, eu acho de sorte. Sempre que eu tenho trabalho e que eu posso estar com os alunos, eu acho que é uma sexta-feira de muita sorte. Então, nesse sentido, por esse sentido e para este sentido, é isso, vamos aí começar os nossos trabalhos e resolver mais, salvo engano, 24 questões, 25, bastante questões aí, dentro de anos diversos, né, da banca e BAD, algumas questões relativamente fáceis, outras questões talvez até eventualmente trabalhosas, mas tudo dentro de uma normalidade, tá certo? Daquilo que vocês, inclusive, poderão encontrar, dentro daquilo que, inclusive, eu acredito, vocês vão ter pelo menos 3 questões difíceis, já falei sobre isso, 2 questões mais fáceis e 10 questões na média ali, flat, daquilo que vocês devem encontrar na prova de vocês. Oriento que, caso tenham dúvida, o Dirley já apareceu aí também, caso tenham dúvidas, abram o microfone e falem, tá? Tranquilo, tá certo? Espera aí que minha tela aqui sumiu. Agora voltou. Sumiu, mas voltou. Tá louco, bicho? Voltou, ó, voltou, funcionou. Muito bem. Então, assim, abram o microfone e falem, tá certo? Que a gente está aqui, está em casa, e vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem. Edivane, te levanta dessa cama, Edivane. Te levanta, te levanta, te levanta dessa cama. Tu não vai estudar deitada, que tu vai dormir. Presta atenção. E se tu tiver dodói, ainda assim te levanta, porque senão tu não vai concentrar. Não mandei tu abrir a câmera para eu ver que tu estava deitado. Então, te levanta. Tá certo? O Dirley foi se vestir também. Acho que ele não viu que ele estava sem camisa quando ele abriu a câmera. Mas tudo bem. Pelo menos ele não estava desnudo em partes que não poderiam ser vistas. Não é isso? Não atentavam contra as morais e os bons costumes. E está tudo em casa. Fechou? Então vamos lá. Ó. Eu só repito aí o edital para vocês. Separo nas partes que eu entendo que são mais lógicas, que é essa primeira parte aqui, não é isso? De lógica, proposição, argumento, conjuntos, contagem e probabilidade. Em que pese contagem e probabilidade também ser matemático. E aí venho com a parte de matemática, operações com números, proporcionalidade direta e inversa, é a tal da regra de 3, razão e proporção. Medidas de comprimento e conversão de unidades é muito valor agregado em outros assuntos, né? Quando eu faço uma questão de geometria ou algo do tipo. PA e PG, bem matemáticazinha, 2 sequenciazinhas bem padrão, não é isso? Geometria básica é a geometria plana mais suave. Compreensão de dados em gráficos e tabela é um pouco de estatística, né? Isso um pouquinho de estatística, que se junta às noções de estatística, média, mediana, moda, desvio padrão. Quando eu falo de desvio padrão, inevitavelmente eu falo de variância, tá certo? A Denilson apareceu aí também pra gente. Aí aqui, ó, esse tópico 9 é o bichão. Esse tópico 9 é minha dor de cabeça. Por quê? Porque é tudo, inclusive nada. Tipo assim, problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Eu acho que os caras vão, eventualmente, trazer uma questãozinha de matriz, que possa ser para calcular um determinante. Ou um sisteminha com 3 equações e 3 variáveis, que aí, eventualmente, também eu posso, se não fizer escalonamento, usar as matrizes e os determinantes para resolver. Sem problema. E planos cartesianos eu posso usar tanto na questão geométrica, como na questão do que seria até é na geometria, porque eu vou acabar usando ali o plano cartesiano para determinar alguma distância ou alguma medida. Mas tá tranquilo, tá suave, tá favorável para nós aí nesse sentido. E aí, começamos já falando de estatística. Nayara Baldinho apareceu aí para a gente também, tá certo? Já veio para a aula aí. Tudo bom, querido? Como vai? Tá no escuro? Meu Deus! Sexta-feira 13, ela tá no clima da sexta-feira 13. Vamos lá. Lembrando que sábado que vem estaremos aí com vocês presencialmente, né? Sábado que vem estaremos aí com vocês presencialmente. Espero ver todos vocês, né, no Hotel Lange, lá na supervisão de véspera do professor Marlos,
tá certo? Onde a gente vai não apenas passar conhecimento, mas principalmente também, né, uma energia positiva daquilo que vocês precisam. Vocês estão cansados, né? 90 dias estudando, 90 dias pegado, né? Mas lembrem-se que foram 90 dias para o resto da vida, né? Depois que passar no concurso, filho, é para o resto da vida. O máximo que vocês vão é ir lá em Floripa fazer o curso de formação e depois rezar para voltar para Chapecó, região, né? Escolhendo onde trabalhar. Mas vai trabalhar em Santa Catarina de qualquer forma, então tá valendo. Na primeira questão aí ele diz, sejam A e B dois conjuntos de dados da seguinte forma, 809210889090. Meu Deus. 163, 165, 172, 175, 179, 180, 182, 183. Determine o valor da média aritmética e mediana, respectivamente. Essa palavra faz uma diferença. Os conjuntos A e B. Então, no A, ele quer a média. E no B, ele quer a mediana. No conjunto B, os dados já estão em rol. Pode ver que os dados estão crescentes, tá? Pode ver que os dados estão crescentes. 163, 165, 172, 175, 179, 180, 182, 183. O rol é a organização dos dados em ordem crescente. Já estão organizados. A mediana é o valor central. A mediana é o valor central. Se eu contar aqui, tem 1 dado, 2 dados, 3 dados, 4 dados, 5 dados, 6 dados, 7 dados, 8 dados. Então, o valor central é bem aqui, ó, entre 175 e 179. Porque tem 4 para um lado e tem 4 para o outro. Mas aí, bem no meio do 175 e 179, não tem valor. Ou seja, a mediana, quando assim acontece, é a média dos dois valores que estão ali do lado dela. Se fossem 7 dados, por exemplo, a mediana seria o valor do meio. Aí teria um valor no meio, né? Ficariam 3 dados para um lado, 3 para o outro e um valor no meio. A mediana é o valor central. Mas são 8 dados, então é 4 para um lado, 4 para o outro. Eu estou bem no meio dos dois. Não é isso? Aí o que eu vou fazer? Né? O Guilherme já meteu lá para nós. Somar 175 mais 179 e dividir por 2. E aí, quando eu somar, eu vou achar 354 dividido por 2, o que dá 177. Já bem pegado. Só que 177, para nosso azar, tem 2 alternativas. E aí, o que faço eu? Vou ter que calcular a média do outro. A média, os dados não necessariamente precisam estar em rol, tá? A média, os dados não precisam estar em rol. Porque o que é a média? Lembra-te, lembra-me. Soma todos os dados e divide pela quantidade de dados. Então, 8 mais 0, mais 9, mais 2, mais 10, mais 0, mais 8, mais 8, mais 9, mais 0, mais 9, mais 0. Soma tudo. 8 mais 9, 17. Mais 2, 19. Mais 10, 29. 29 mais 8... Eita, professor. 29 mais 8, 37. 37 mais 8, 45. 45 mais 9, 54. 54 mais 9, 63. E dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Professor, o senhor somou certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Professor, está errado essa sua soma aí. Está errado, está errado, está errado, professor. Está errado. Espera lá. 8 mais 9, 17. Mais 2, 19. Mais 10, 29. 29 mais 8, 37. 37 mais 8, 45. Se eu somar os 8, 8 mais 8 mais 8, 24. 9 mais 9 mais 9, 27. E aí 10 mais 2, 12. Quando eu somar, isso aqui dá 6, né? E sobe 6 não, professor, dá 3. Dá 3, parou. Dá 3, né? Isso dá 13 ali. Dá 3. E sobe 1, 63. 63 dividido por 12. E agora? Não dá 7. Nem dá, não tem nem 7. Não dá 9. 63 dividido por 12 dá 5 e alguma coisa. Pois é, professor. Não é 12, é 7? 7 por quê? Ah, entendi. Acabei de ver. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Vou chamar a atenção para um detalhe. Obrigado, Guilherme, por ter apontado aqui para mim. Obrigado. Vou chamar a atenção para um detalhe aqui, muito bem pontuado.
Muito bem. Muito bem, muito bem. Olha aqui, ó. Um ponto e vírgula. Olha aqui, ó. Um ponto e vírgula. Deixa eu apagar ali. Sabe como é o nome disso? Alguém pode falar para mim? Tem um nome disso aqui. Não do ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula. Detalhe, eu copiei e colei da prova, tá bom? O espaço não fui eu que dei. Foi a prova que deu. Não fui eu que dei o espaço. Tá? Então, os dados, na verdade, é 8 mais 9,2 mais 10 mais 8,8 mais 9 mais 9. São só um dado, dois dados, três dados, quatro dados, cinco dados, seis dados. São só seis dados. Olha que loucura. Loucuragem, loucuragem. E aí, 8,8 com 9,2 dá 18. 18 com 18 dá 36. 36 com 18 dá 54. Agora, 54 dividido por 6 dá 9. Agora tá certo. A média é 9. Tá na letra A? Tá na letra A? São só 6 dados, não são 12 dados. É o 8 com 9,2, com o 10, com 8,8, com 9, com 9. O 8,8. Não entendi nada. Vou já explicar de novo, Bibiana. Vou já explicar. Explico novamente toda a questão. Mas deixa só eu mostrar um negocinho para vocês aqui, que eu perguntei sobre o nome. Deixa eu ver aqui se vocês falaram o nome disso. Deixa eu ver aqui. Isso, não é 12, 7, é 8, 10, exatamente. Eu vi aquilo ali. O nome disso é falta de atenção. Mas, assim, a falta de atenção não intencional, tá? Eu copiei e colei a questão da prova. Opa, volta. Eu copiei e colei a questão da prova. E a prova trouxe com esses espaços, eventualmente, tá certo? O que me fez enxergar como se fosse o 8 e o 0, o 9 e o 2, o 10 e o 0, o 8 e o 8, só que veja que tem um ponto e vírgula e uma vírgula. Então, deixa eu... Isso que quem sabe faz ao vivo, né? Vamos fazer ao vivo aqui, ó. Deixa eu descartar aqui e eu vou arrumar... Opa! Eu vou arrumar ao vivo aqui com vocês a questão dos espaços, tá certo? A questão dos espaços. E aí você vai ver que fica mais fácil depois de enxergar com os espaços na forma correta, tá certo? Com os espaços na forma correta. Pronto, tá tudo certo agora. Se eu salvar, eu salvei. E se eu apresentar de novo, eu apresentei. E se eu trocar aqui, eu vou apresentar outra coisa, eu vou apresentar de novo isso aqui. Aí ele voltou, ó, como voltou limpo agora a tela, tá vendo? E aí agora, vamos novamente aproveitar, inclusive, que a Bibiana disse que não havia entendido, tá? Eu tenho dois conjuntos de dados, ele pediu para eu determinar a média de um conjunto e a mediana do outro, respectivamente, os conjuntos A e B. Então, no conjunto A, ele quer a média, e no conjunto B, ele quer a mediana. A mediana é o valor central, é o valor bem do meio. Eu conto quantos dados tem, não é isso? E olho aonde está o meio dessa sequência de dados. Para a mediana, é importante que os dados estejam em rol. O que são dados em rol? São dados organizados na ordem crescente, do menor para o maior. Então, olhando para o conjunto B, os dados já estão em rol, já estão organizados na forma crescente. Veja, 1,63, 1,65, 1,72, 1,75, 1,79, 1,80, 1,82, 1,83. Eles já estão organizados na forma crescente. Aí eu contando, eu tenho um dado, dois dados, três dados, quatro dados, cinco dados, seis dados, sete dados, oito dados. Onde fica o meio do 8? No 4. Então, quando eu contar 1, 2, 3, 4, eu estou aqui, ó. 4 dados para um lado, 4 dados para o outro. A mediana é aquele traço vermelho ali, vertical. Só que ali não tem um valor. Não existe aquele valor. A mediana separa os dados ao meio. Metade para um lado, metade para o outro. Tá ali. Tem 4 dados para um lado, 4 dados para o outro. Mas eu não tenho o valor de mediana. E aí, quando isso acontece, você tira, para saber o valor da mediana, a média desses dois dados que estão logo ao lado da onde seria a mediana. Você faz a média deles. E, por óbvio, a média deles, 1,75 mais 1,79,
dividido por 2, são só dois dados. Quando eu somar 3,54 dividido por 2, 1,77. Essa é a mediana. Então, a mediana, 1,77. Muito bem. Agora, a média, aqui no conjunto A, como que eu calculo a média? A média, basta somar todos os dados, e dividir pela quantidade de dados. Eu somo e divido. Não preciso que meus dados estejam em rol. Não preciso. Eu só preciso somar todo mundo, tá certo? E dividir pela quantidade. Eu tenho um dado, 2 dados, 3 dados, 4 dados, 5 dados, 6 dados. E aí, para fazer somas mais objetivas, eu tenho um 9,2 com 8,8. Quando eu somar, já acho 18. 9,2 com 8,8, eu já acho 18. 8 com 10 também dá 18. E 9 com 9 também dá 18. Então, 18 mais 18 mais 18, eu achei 54. E se eu quiser somar de 1 por 1 também, eu vou 8 mais 9,2, 17,2. Mais 10, 27,2. Mais 8,8, 28, com 8, 36. Mais 9 vai dar 45, mais 9 vai dar 54. E como são 6 elementos, divide por 6. E, portanto, a média é 9. Então, no conjunto A, a média é 9. No conjunto B, a mediana é 1,77. E agora sim, a minha resposta, letra A. O erro... Obrigado, eu já ia perguntar, Bibiana, se você tinha entendido, tá? O erro anterior não foi intencional, tá? Eu copiei e colei da prova, aí ela deu aquele espaço ali que parecia, né, que era outro número. Só que veja que são marcações distintas. 8,0, e aqui tem um ponto e vírgula que separa. 1,63, aí tem um ponto e vírgula que separa. Então, né, eu tenho números decimais com a separação por ponto e vírgula de cada número. E aí você calculou. Dentro do que está no edital, é uma questão bem possível de aparecer para você. Um cálculo de mediana, um cálculo de média, tá certo? Na questão, nessa mesma questão, digam para mim, quem quiser e souber e puder, qual seria a moda do conjunto A? A moda do conjunto A. Quem dá mais? 9. Muito bem. Por quê? Porque é o valor que mais se repete. Em que pese ele aparece 2 vezes só, né? Mas os outros aparecem uma vez só. E a moda, esse terceiro conceito aqui já da estatística, a moda é o valor que mais se repete, né? Tipo, na B, tem moda? Na sequência B? Sim ou não? Não. Exatamente. É uma sequência amodal. Não tem moda. A, negação, modal. Amodal. Na A é uma sequência unimodal. Não é isso? Só tem uma moda, que é o 9. E assim a gente vai. Professor, eu desvio padrão. Não, aí vocês estão pedindo demais. Aí vocês não querem que eu calcule o desvio padrão aqui agora, né? Na verdade, daria para calcular. Principalmente da sequência A, que é um pouco menor. Eu achei a média 9. Aí eu teria que fazer a diferença entre os valores e a média, elevar ao quadrado, somar todos esses valores, dividir pela quantidade dos valores, e aí eu teria a variância. Com o valor da variância, eu tirando a raiz quadrada dela, eu acho o desvio padrão. Tá certo? Então, eu vou fazer aqui a dado complementar, tá bom? A dado complementar. Da sequência A, tá? Vou puxar da sequência A. E assim, deixem eu fazer, porque se vier na prova, aí você já se ligou como é que faz o desvio padrão. Então, aí se vier, você diz, opa, já vi lá na aula, o professor já falou, pá, desenrolei. Então, a minha média é 9. Eu vou fazer a diferença de cada dado em relação à média. Tá certo? Quanto é 8 menos 9? Menos 1 ao quadrado. Aqui nós vamos calcular a variância, tá? Aí, quanto é 9,2 menos 9? 0,2, professor. Então, 0,2 ao quadrado. Mais 10 menos 9? 1. 1 ao quadrado. Mais 8,8 menos 9, professor? Menos 0,2. Se liga, mas é ao quadrado. Senão tu ia cancelar. Professor, e 9 menos 9? É 0. 0 ao quadrado. E 9 menos 9? É 0 ao quadrado. Tá bom. E quantos dados tem? 6. Então, pronto.
Aí tu vem aqui para a variância. Menos 1 ao quadrado, 1. 0,2 ao quadrado, 0,04. 1 ao quadrado, 1. 0,2 ao quadrado, não, professor, é menos 0,2. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais também, 0,2, 0,04. 0 ao quadrado é 0, 0 ao quadrado é 0. Será meu posterado me faltará, tá bom. Quanto vai dar essa variância? 2 mais 0,08, 2,08, dividido por 6. Oh, meu Deus. Vai ficar gravada a aula? Tá gravando sim, tá, Bibiana? A prof. Odila botou para gravar, né? Tá ali com o professor Marlos Campos, mas é a prof. Odila, tá certo? Tá lá cuidando das crianças, né? Antes de começar a aula, tava só eu e ela, eu vi ela tá cuidando do baby, da little dela lá, que tá com, acho que fez 5 meses, né, prof? O pequenininho, dá pra gente ver nas redes sociais, né? Por que que 0,2 dá 0,04? Assim, ó, 0,2 vezes 0,2. Quanto é 2 vezes 2? 4. Né? Aí eu tenho duas casas decimais. Então, ó, por isso que dá 0,04. Entendeu? Deixa eu pegar aqui o nome de vocês. Ah, quem tinha perguntado. Sim, sim. Foi o Guilherme, né, que perguntou? Ah, foi o Guilherme. Isso, é por isso, entendeu? Por isso que dá 0,04. Aí 0,04 mais 0,04 é 0,08, mais um, 2, 2,008, 2,08. Aí a divisão aqui já está ruim. Já porque não vai dar exata. Exata não vai ser porque é decimal, mas não vai dar boa não, ó. Vai dar não. Vai dar boa não, professor. Porque se eu fosse dividir aqui, ó, dividir decimal, e aí é bom vocês se ligarem como dividir decimal, em regra eu tenho que igualar as casas decimais, eu tenho que igualar as casas decimais. Ó, aqui está tendo uma revisão de operações com números. Tópicozinho lá, né, querido? Igualei as casas decimais, agora eu divido sem a vírgula. Ou seja, 208 por 600. Professor, mas aí não dá para dividir. Ótimo. O que eu faço? Eu, professor Lustosa, digo assim, eu chamo um zero do além. Não é isso? Chamei um zero do além. Esse zero do além dá uma vírgula no resultado. O primeiro zero do além, o primeiro zero do além é uma vírgula que vem no resultado. Agora ficou bom. 2080 dividido por 600, dá 3. 3 vezes 600, 1.800. Subtrai, dá 280. Aí não dá para dividir outro zero do além. Professor, outra vírgula? Não, o número só tem uma vírgula. Então agora você só divide mesmo. E aqui 2.800 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 600, 2.400, aí sobrou 400. A partir daqui, vai virar repetição. Eu vou botar aqui um zero do além, 4.000 dividido por 600 dá 6, 6 vezes 6 dá 36, 3.600, aí vai ficar se repetindo 6, 6, 6, 6, 6 ao infinito e além, ou seja, 0,34666. Só que detalhe, isso aqui não é o desvio padrão não, tá? Isso aqui é a variância. É a variância. Tipo, varia pouco os dados, né? Se você olhar da média 9 até o 8, até o 10, 9,2, 8,8, os dados variam bem pouquinho. Pode ver que foi uma variaçãozinha pequena aí, né? Pequena, pequena, pequena dentro daqueles dados ali que a gente tinha. Não é isso? E aí, para terminar, já feita ali as contas para vocês, eu vou apagar aquelas contas. Posso pagar as contas, né? Vocês já viram como mancha aqui o proceder. Eu acho que eu já dei essa dica para vocês, mas se tem uma dica de ouro, para a parte matemática do negócio, sim, uma dica de ouro, de ouro, de ouro. A melhor dica que eu posso dar para vocês em toda a minha vida, dominem a tabuada. É tipo criança mesmo. Você pode se ofender, ai, professor, meu filho está na escola e está aprendendo tabuada, eu não acredito que eu vou ter que ser igual ao meu filho. Vai, vai. Se você dominar a tabuada, você domina o mundo. Acredite. Pitágoras dominou o mundo com a tabuada. É, Pitágoras, aquele cara lá que inventou aquele negócio do triângulo, Pitágoras. Dominou o mundo com a tabuada. E vocês não acreditam, mas é verdade. Agora se liga, o desvio padrão é a raiz da variância, ou seja, o desvio padrão é a raiz de 0,346 ao infinito e além. Não é isso? Ao infinito e além. Professor, e quanto é a raiz disso? Boa pergunta. Está entre 0,5 e entre 0,6. Entre 0,5 e entre 0,6. Vai por mim. Porque 0,5 ao quadrado, já que eu estou tirando a raiz, né, seria 0,25. 0,6 ao quadrado seria 0,36. Eu estou, inclusive, mais próximo do 0,6 do que do 0,5. Não vou
fazer aqui, vou, tipo, chutar, tá? 0,58. Mais ou menos isso. Mais ou menos, aproximado. Nossa, professor. E se tivesse um 0,57, aí tu tinha que multiplicar 0,58 vezes 0,58, ou 0,57 vezes 0,57 e ver qual era o mais próximo do 0,3466. Estou chutando ali aproximado 0,58. Chute mesmo assim. Que eu sei que está entre o 0,5 e o 0,6, mas está mais próximo do 0,6. Eu puxei lá para perto do 0,6. Tá certo? Puxei lá. E tá bom. E é isso. Aqui, então, embaixo, você aprendeu como calcular o desvio padrão. Para calcular o desvio padrão, primeiro tem que calcular a variância. E tá bom. E Deus é mais, e Deus é pai. E média, mediana e moda. E aqui a gente falou de estatística, pelo menos na parte com os dados. A parte gráfica, aí a gente avaliou um gráfico na aula passada, né? A gente fez uma avaliação no gráfico na aula passada. E, eventualmente, na revisão, eu levo mais um gráficozinho para a gente dar uma olhada, tá? Na revisão, eu coloco mais um gráficozinho lá para a gente dar uma bisuradinha. A ideia é a gente gabaritar a lógica. Mas, assim, presunçoso, tipo, pedante, do tipo, porra, professor, se eu gabaritar a lógica, eu passei nesse concurso. Mas, se eu gabaritar a lógica, o resto eu domino. Meu Deus. Então, vamos gabaritar, vamos fazer 100 pontos. 100 pontos. Sim, 100 pontos. E vai. Olha aí, ó. Agora essa é conceitual. Conceitual. Uma medida de dispersão, só se meu chute for muito bom. Não, Bibiana, vamos confiar no conhecimento. Nós estamos aqui dando aula. Não é que é isso. Não precisamos chutar tudo. Dá para chutar umas duas, três. Mas tudo não. Tem alguns que dá para a gente fazer delay, assim, querida, coisa fina, coisa querida. Cadê aquela confiança da mulher brasileira? Vai fraquejar agora? Não é possível. Não, eu não acredito nisso, não. Não, eu confio em vocês. Confio. Eu acho que eu confio em vocês mais do que vocês confiam em vocês, né? E às vezes é disso que vocês precisam, né? De alguém que confie em vocês mais do que vocês mesmo. Porque aí a gente vai junto. E vai. Só não posso fazer a prova por vocês. A prova eu não consigo fazer. Mas vou estar lá. Não no local da, assim, não dentro da prova, né? No local, na porta ali, né? Em algum local. Não dá para estar em todos também, que o único onipresente é Deus, né? Nós não chegamos nessa capacidade ainda, nem queremos. Então tá lá. Olha o conceito. Aí vocês entendem também, às vezes, pelo conceito, a situação. Uma medida de dispersão em torno da média populacional de uma variável aleatória é calculada pela raiz quadrada da razão entre o somatório dos desvios quadrados de seus dados em relação à média da população e o número de dados que compõem essa população. Ele falou, uma razão entre, né? Tal medida é largamente empregada na análise estatística de dados e é conhecida como. O que eu fiz aqui? O desvio quadrado, não é isso? O desvio quadrado dos dados em relação à média. Está tudo ao quadrado aqui. Somei esses dados e dividi pela quantidade de dados. Achei a variância. A raiz quadrada da variância é o desvio padrão. Eu não sei se tu viu, mas ele falou sobre, não é isso? É calculada pela raiz quadrada. Ele falou. Ou seja, desvio padrão. Vocês estão certinho. Ah, mas vocês estão certinho, desvio padrão. É isso mesmo, conceitualmente falando, desvio padrão. Desvio padrão. Isso mesmo. Letra C, bem de querida, bem de boaça, tá certo? A Nayara Baldin acertou também, o Guilherme Artifon Bento também. É isso? E, assim como eu fiz na aula da quinta-feira passada, a gente vai começar a participar. Não que eu vou chamar vocês para falarem, mas que eu vou deixar aqui a questão e nós vamos responder junto. Eu deixo 30 segundos para vocês darem a resposta para mim e, na sequência, eu venho respondendo. E tempo nós temos. Fiquem tranquilos aí, né? Que tempo nós temos. Cadê, meu Deus? Vai, questão. Essa aqui era conceito, tá? Agora pensa comigo se vem um conceitinho desse na prova. Aí tu diz, oh, obrigado, Senhor. Deus é mais. Olha aí essa aí. Quem dá mais? A, B, C, D ou E? A, B, C, D ou E? Aí é com vocês. A, B, C, D ou E? É isso que eu quero saber.
Isso, Maurício. Bota o piá para fazer. Bota o piá para fazer, que aí ele já aprende. Já bota ele aí para já ganhar tempo. Um piá desse aí, se não tiver com a carpinho de um lote com a enxada, tem que estar estudando. Ele tem duas opções na vida. Ou estudar ou carpinho lote. E eu acho que a caneta é mais leve que a pá. Diz o ditado, né? Clichê. Então bota esse piá para estudar que o futuro está garantido. Quem dá mais? Quem respondeu essa aqui acertou. A interseção C menos B. A interseção C seria esse movimento aqui, ó, que eu estou pintando. A interseção C seria este movimento aqui. Só que, quando eu digo que é menos B, aí eu excluo o B da jogada. Eu tiro o B da jogada. Foi exatamente o que fizeram. Tiraram o B da jogada. Ou seja, sobrou o que é exclusivo de A interseção C. Olha aqui, ó, A interseção C. O A é o retângulo, o C é a bolota. Na interseção dos dois, exclusivamente os dois, então A interseção C menos o B. A diferença de conjuntos me reporta a elementos exclusivos do conjunto que está antes, ou seja, A interseção B. Exclusivo deles. É o resultado e a nossa resposta é a letra C. E bem querida, bem feitinha. Ah, muito linda, muito fofa. Muito da hora. Boa demais, inclusive. E sempre possível de estar conosco. Vocês vão ver anos diversos das questões, inclusive, me permitam dizer que, eventualmente, eu posso ter colocado o ano errado ali da questão, todas as questões são da Banca Idecam, tiradas de provas, mas às vezes eu não atentei no ano lá certo, e pode ser que esteja um ano ou outro atravessado ali, mas são da Idecam e são questões de área policial, inclusive, ou seja, selecionado dentro do que é a realidade de vocês para o que a gente espera, não é isso? Então, tem bastante coisa aí, né, que pode estar na nossa prova agora, em 2026. E essa agora? Quem dá mais? A, B, C, D ou E? Não, o Guilherme ele já fez a lista ontem, né? Eu mandei a lista para o professor Marlos ontem, era quase meia-noitezinha, né? 11 e pouquinho. Não, veio hoje. É que eu também mandei no final do dia ontem, professor Marlos. Eu prometi para ele que eu ia mandar até o final do dia. Eu mandei, o final do dia era às 23h59. Eu acho que eu mandei próximo disso. Deixa eu até ver aqui, ó. Eu confiro na hora só para falar para vocês, né? Para a gente ver aqui, ó. Que hora que eu mandei para o professor Marlos a lista ontem? Espera aí, deixa eu te falar aqui, ó. Estou com o celular aberto, cadê? Aqui, ó. Eu mandei a lista às 23h33. Era quase no finalzinho do dia mesmo. Eu prometi no final do dia, entreguei. Né? Mas lógico que ele, né, talvez nem viu naquele momento, dependendo, né? E aí mandou para vocês hoje. E aí, quando eu olho para isso aqui, fazendo alternativa para alternativa, para uma alternativa para alternativa dá muito trabalho. Sim, eu sei. Mas é o que tem. B menos C, que é exclusivo do B. Tiro 0 e tiro 2, sobrou 1, 3 e 4. Interseção A, 0, 1 e 2. Quando eu fizer 1, 3 e 4, com interseção 0, 1 e 2, é só 1 de resultado. Mas aí ele disse que seria o C, mas o C é 0 e 2, é exatamente o que não tem ali. A interseção é só o que é comum, a interseção é só o que é comum. Nossa, mas risquei bem em cima do número, bem errado eu, né? Bem errado eu. Opa, volta. O comum é só 1. O comum é só 1. E aí, o C é 0 e 2. Então, está errada a letra A. A letra B, B menos A. Agora eu vou tirar do B o 0, 1 e o 2. Tirei o 0, 1 e o 2. Então, sobrou 3 e 4. Agora ele quer unido com A, que é 0, 1 e 2. Tá, e quando eu fizer isso? 3 e 4 unido com 0, 1 e 2. Eu vou achar 0, 1, 2, 3 e 4. Né? 0, 1, 2, 3 e 4. Aí quando eu olhar para o professor, mas isso aqui é o próprio B. 0, 1, 2, 3 e 4 é o próprio B. E o que ele disse que seria? O próprio B. Então, ó, alternativa certa. Letra B. Professor, e as outras alternativas? Nem preciso fazer. Não, nem preciso. Já sei que é a letra B. Em que pese, aqui é B menos A. B menos A é 3 e 4. Interseção com A é vazio. Seria vazio. Porque os elementos do A são diferentes
do 3 e do 4. O A é 0, 1 e 2. Não tem interseção. Né? E A menos C, tira o 0 e tira o 2, sobra só o 1. B unido é o próprio B. Porque o 1 já está dentro do B, seria o próprio B aqui, na letra D. Mas tá errado. Então tá errado. Você não precisa se gastar. Achou a resposta certa? A priori, se não tiver feito nenhuma cagada, é a resposta certa, pode ir para frente. Marca o X lá e mete bronca. Outra coisa importante a falar aqui sobre isso. São 15 questões para a gente, 12 para escrivão. Né? Pode ser, não que vai ser, mas pode acontecer, eventualmente, e você ter 3 letras seguidas em 3 questões distintas. Tipo, uma questão letra D, a próxima letra D e a próxima letra D. Aí tu vai olhar e vai ratear, tu vai dizer, não, é muito D seguido. Eu sei como funciona na tua cabeça. É igual funciona a minha quando eu fazia a prova, e como eu faço até hoje. Se eu vejo uma sequência de letras ali, tipo, eu digo, cara, tá muito anormal. Tipo, 2D, beleza. 3D? 4, então? Vixe, aí já não gostei. Mas, às vezes, se você fez a conta certa, é a resposta certa, tá? Não o que aconteceu com vocês, mas eu fiz uma prova em 2000 e eu não fiz a prova lá, mas eu corrigi essa prova em um determinado momento da vida. Prova do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. O Colégio Pedro II é um colégio renomado no Rio, colégio público, né? Salvo engano, um colégio da União, mantido por verbas da União, do tempo que o Rio era capital, não é isso? Do tempo que o Rio era império, que virou capital, né? E o Colégio Pedro II faz prova para ingressar. O Colégio Pedro II faz prova. E a prova de matemática eram 20 questões. Essa história é interessante para vocês ficarem ligados, tá? A prova de matemática eram 20 questões. Aí eu estava lá, pá, resolvi uma questão, letra A. Aí resolvi outra questão, letra A. Fui fazendo na ordem da questão da prova. Aí a terceira questão, letra A. Aí eu comecei a ficar encucado. E eram 20 questões, se liga na história. E não é mentira, tá? Podem procurar que vocês vão achar. Aí resolvi a quarta questão, letra A. Eu digo, tá de sacanagem. Aí eu resolvi a quinta questão. Aí eu digo, letra A. Eu digo, não, o cara tá de sacanagem. Aí eu já calculei. Eu digo, esse filho da puta botou, desculpe o termo, tá? Mas vocês vão ser polícia, então dá pra falar aqui de vez em quando. Esse filho da puta botou tudo letra A. Certeza, certeza, vadio. Eu não ia responder a prova toda, eu não ia. Eu ia responder 2, 3 questões. Aí o que é que eu fiz? Aí eu fiquei na sanha. Eu digo, eu vou responder todas as 20 questões para ver. Adivinha? Todas as 20 questões eram letra A. Todas. Insano, insano. Professor, isso cabe anulação do concurso? Não. A priori, não. Tem uma resposta certa, não tem? Ainda que sejam todas a mesma letra na sequência de todas as questões da matéria, tipo assim, errado não tá. Se tinha a resposta certa, tava lá. Agora, com a baita da sacanagem é. Tanto sacanagem que se o cara pegar a manha e eventualmente acreditar que é assim, eventualmente ele responderia 5 questões e as outras 15 ele marcaria a letra A e acertaria todas. O que não tem nenhuma garantia. Nenhuma. Mas foi muito interessante essa prova e, diga-se de passagem, nas outras matérias também ele colocou a mesma letra. Não a A, por óbvio, mas todas as questões da matéria na mesma letra. Não, o examinador foi, assim, o cara foi absurdo, mas é real, tá? Não estou contando história que me contaram, eu estou contando história que eu vivi. Eu respondi as 20 questões, eu vi que aquelas coisas, tudo era letra A. Meu Deus, ali eu fiquei bolado. Mas desta feita, por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai encontrar 3 letras A na sequência na sua prova. E aí, você vai dizer que não é? Não. Se você achou 3 letras A lá, é 3 letras A. Eventualmente. E essa agora? A interseção B. A interseção é o que é comum. É o 0 e o 2. Unido, a interseção C. A interseção C é o que está comum aos 2. 2 e 3. A união disso tudo, 0, 2 e 3. E 0, 2 e 3 está na letra B. Aí você diz assim, não, professor, não é possível, que é só isso aí. Não, professor. Não é possível. O cara não ia fazer um negócio desse. Acredite, ele ia. Não só ia como ele fez. Não só ia como fez. Então tá aí.